Existe uma lei que governa o espaço entre o visível e o invisível. O sagrado sempre deixa rastro. Nunca chega sem anunciar-se. Nunca entra sem alterar algo. A temperatura muda. Os sons distorcem-se. O ar torna-se mais denso, como se o próprio oxigênio tivesse ficado consciente. Acreditamos que o espiritual é vago, etéreo, impossível de detectar com nossos sentidos limitados. Mas o universo sempre fornece sinais quando algo do outro lado cruza a membrana. Houve uma mulher em Nazaré, há mais de 2000 anos, que estava sozinha em seu quarto quando o ar mudou. Ela não ouviu passos, não viu uma porta se abrir, mas soube, com cada célula de seu corpo, que já não estava sozinha. E quando finalmente olhou para cima, havia um ser de pé diante dela, tão brilhante que seus olhos não podiam focar completamente, pronunciando palavras que mudariam a história humana para sempre. Los ángeles no son metáforas. No son sentimientos reconfortantes ni coincidencias bien intencionadas disfrazadas de intervención divina. Son entidades con sustancia, con propósito, con la capacidad de manifestarse en el espacio físico de maneras que desafían pero no destruyen las leyes naturales. Y según los textos antiguos, según los registros de encuentros que abarcan miles de años, hay patrones específicos en cómo se anuncian. Hay firmas detectables. Hay 5 formas principales, repetidas una y otra vez en las escrituras, en las que su presencia se vuelve innegable. A primeira é a mudança na atmosfera. E não é sutil. Quando um anjo entra em um espaço, o próprio ar se reorganiza. A física muda. No livro de Juízes, um homem chamado Gideão estava debulhando trigo em uma lagar, escondendo-se dos midianitas que haviam ocupado sua terra. Era um ato de covardia pragmática, de sobrevivência desesperada. E então, o anjo do Senhor apareceu e se sentou debaixo de uma árvore de carvalho. O texto não diz que houve um clarão de luz ou um som ensurdecedor. Simplesmente diz que apareceu. E Gideão soube. Algo no ambiente lhe gritou que aquilo não era humano. Provavelmente a temperatura caiu. O som ambiente, os insetos, os pássaros, provavelmente pararam. O ar ficou pesado. Este padrão se repete. Quando o anjo Gabriel aparece diante de Maria, o texto diz que ela se perturbou com suas palavras. Mas antes das palavras, antes de ele dizer algo, há uma implicação de perturbação. O grego original sugere um choque visceral, uma reação física antes da compreensão mental. Seu corpo reconheceu a presença antes que sua mente pudesse processá-la. E o que seu corpo reconheceu foi uma alteração fundamental no ambiente ao seu redor. A ciência moderna tem palavras para isso. Quando algo com um campo eletromagnético poderoso entra em um espaço, afeta tudo ao seu redor. As bússolas ficam loucas, dispositivos eletrônicos falham. Pessoas sensíveis relatam dores de cabeça, náuseas, uma sensação de pressão no peito. E os textos antigos descrevem exatamente essas sensações quando os anjos aparecem. Não tinham o vocabulário da física eletromagnética, mas descreviam os sintomas com precisão clínica. Então, o primeiro sinal é este: uma mudança repentina e inexplicável na sensação do espaço. Não gradual, instantânea, como se alguém tivesse ajustado um dial na própria realidade. O ar fica mais frio ou mais quente sem motivo. Os sons abafam-se ou amplificam-se. Há uma sensação de pressão, como se o espaço estivesse mais cheio do que deveria estar, como se houvesse algo invisível ocupando o volume real. A segunda forma é através de sonhos com clareza anormal. E aqui a distinção é crucial. Nem todo sonho conta. Os sonhos angelicais têm características específicas que os diferenciam dos sonhos comuns produzidos pela atividade neuronal aleatória durante o sono REM. Tem coerência narrativa perfeita. Não há as transições ilógicas típicas dos sonhos normais, onde você está em sua casa e, de repente, sem explicação, está numa praia, e isso não parece estranho. Os sonhos angelicais mantêm consistência espacial e temporal, e quando você acorda, eles não desaparecem. Permanecem com uma nitidez fotográfica, como se fossem memórias de algo que realmente aconteceu,
em vez de algo que seu cérebro gerou. José, o pai terreno de Jesus, recebe 4 mensagens angelicais através de sonhos. Cada vez, o anjo aparece, pronuncia instruções específicas e desaparece. E cada vez, José acorda e age imediatamente. Não há dúvida. Não há foi apenas um sonho? A certeza absoluta. Após o nascimento de Jesus, quando Herodes planeja matar todas as crianças menores de 2 anos em Belém, um anjo aparece no sonho de José e lhe diz exatamente o que fazer. Levante-se, pegue a criança e sua mãe, fuja para o Egito, permaneça lá até que seja avisado. José acorda no meio da noite, faz as malas e vai embora. Não espera até de manhã. Não consulta Maria. Não racionaliza que provavelmente foi apenas ansiedade se manifestando como um pesadelo. Ele sabe, e este é o marcador. Se após um sonho você encontra conhecimento que não tinha antes, com instruções tão claras que não requerem interpretação, com uma sensação de urgência que elimina toda vacilação, então algo mais do que seu subconsciente esteve envolvido. Os sonhos normais são ambíguos, requerem análise. Os sonhos angelicais são ordens de operação. Há outro aspecto disso que os textos mencionam, mas que raramente é enfatizado: a resistência ao esquecimento. Os sonhos comuns desaparecem em minutos. Você pode lembrar fragmentos se focar imediatamente ao despertar, mas até esses se desfazem durante o dia. Os encontros angelicais em sonhos não desaparecem. José lembrava de cada palavra, cada detalhe, décadas depois. As pessoas que tiveram esses encontros relatam o mesmo. Podem reproduzir o sonho palavra por palavra, imagem por imagem, anos depois, como se estivesse gravado em sua memória com uma tecnologia superior à que o cérebro humano normalmente usa. A terceira forma é através de resgates físicos inexplicáveis. E aqui é onde os céticos ficam nervosos, porque essas histórias desafiam a causalidade. Há uma cela de prisão em Jerusalém por volta do ano 44 depois de Cristo. O apóstolo Pedro está dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 correntes, com guardas vigiando as portas. Herodes Agripa e planeja executá-lo no dia seguinte. Não há fuga possível. A prisão foi projetada especificamente para conter prisioneiros políticos de alto valor. E então, no meio da noite, aparece um anjo na cela. O texto é muito específico sobre a sequência. Uma luz brilha na cela. O anjo bate em Pedro no lado para acordá-lo. As correntes caem de seus pulsos. O anjo lhe diz para se vestir e segui-lo. Pedro obedece, mas pensa que está tendo uma visão, que nada disso é real. Passam pela primeira guarda, depois pela segunda. Chegam à porta de ferro que dá para a cidade e ela se abre sozinha. Saem, caminham por uma rua e então o anjo desaparece. E só então Pedro percebe que realmente acabou de ser libertado de uma prisão de segurança máxima por um ser sobrenatural. Os guardas não viram nada. Não houve alarme. As correntes simplesmente caíram. A porta simplesmente se abriu. E Pedro simplesmente caminhou, guiado por algo que operava em uma frequência que a segurança humana não podia detectar. Este tipo de resgate tem uma assinatura específica. Ocorre quando a situação é humanamente impossível, quando todos os caminhos lógicos estão fechados, quando não há plano B. E então, de repente, há uma saída que não deveria existir. Nem sempre é tão dramático quanto uma fuga de prisão. Às vezes é um acidente de carro onde as leis da física sugerem que você deveria estar morto, mas sai ileso. Às vezes é uma doença terminal que simplesmente desaparece e os médicos não têm explicação. Às vezes é uma porta que se abre na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua vida, em um momento em que estatisticamente não deveria haver portas. A chave é a impossibilidade. Os anjos não intervêm em situações que você pode resolver sozinho. Não fazem o que você pode fazer. Fazem o que você não pode. E quando o fazem, deixam um vazio explicativo. Algo aconteceu. Você está vivo, está livre, está curado. Mas não há um caminho lógico do lugar onde você estava até onde está agora.
A quarta forma é através de encontros com estranhos que desaparecem. E este é talvez o mais inquietante porque é o mais próximo da experiência comum. Há um homem no livro de Gênesis chamado Abraão. Ele está sentado na entrada de sua tenda sob o calor do dia quando vê 3 homens de pé perto dele. Ele os convida para comer, lava seus pés, prepara comida. Durante a conversa, fica claro que um deles é Deus mesmo e os outros 2 são anjos. Mas no começo, parecem completamente humanos. Comem, falam, ocupam espaço físico. Não há asas, não há halos. São apenas 3 viajantes sujos de poeira que aceitam a hospitalidade. Depois está o relato de 2 desses anjos indo a Sodoma, onde um homem chamado Ló os convida a ficar em sua casa. Novamente parecem humanos, tão humanos que os homens da cidade tentam atacá-los. E só quando a multidão tenta derrubar a porta, os anjos revelam sua natureza, cegando instantaneamente todos os atacantes. Até então, eram apenas 2 estranhos. O padrão aqui é que os anjos podem adotar forma humana completa quando sua missão exige. E o propósito costuma ser testar algo: hospitalidade, bondade, disposição para ajudar, sem esperar recompensa. A carta aos Hebreus faz referência explícita a isso. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. A implicação é aterradora e maravilhosa ao mesmo tempo. Significa que o estranho que você ajudou com direções, o vagabundo a quem deu dinheiro, a pessoa que pediu ajuda quando você estava ocupado, qualquer um deles poderia ter sido uma prova. Poderia ter sido um anjo avaliando seu caráter, medindo sua capacidade de ver necessidade além da sua própria agenda. E o sinal de que foi um encontro angelical muitas vezes só chega depois, quando você lembra dos detalhes e percebe que algo não se encaixava. O estranho sabia coisas que não deveria saber. Disse algo que respondeu perfeitamente a uma pergunta que você não tinha feito em voz alta. Ou simplesmente desapareceu de uma maneira que não faz sentido. Você estava falando, virou-se por um segundo e quando olhou novamente, não havia ninguém. E você estava em um espaço fechado, em um corredor sem saídas, em uma situação onde ele não poderia ter ido embora sem que você o visse. Existem inúmeros testemunhos modernos que seguem esse padrão. Alguém sofre um acidente em uma estrada deserta. Um estranho aparece, ajuda a tirar as vítimas do carro, chama a emergência e, em seguida, desaparece antes que os paramédicos cheguem. Quando a polícia revisa a área, não há pegadas de pneus, nenhuma evidência de outro veículo. Alguém está perdido em uma cidade estrangeira, sem dinheiro, sem telefone, sem ideia de como chegar ao aeroporto. Um idoso aparece, dá indicações perfeitamente claras em seu idioma nativo, apesar de estarem em um país onde ninguém fala esse idioma, e depois vira uma esquina. E quando o seguem 2 segundos depois, a rua está vazia. Esses encontros têm uma assinatura. Ajuda perfeitamente calibrada que chega no momento exato da maior necessidade, seguida de uma ausência que viola as leis do espaço e do tempo. E deixam a pessoa com uma pergunta que nunca pode responder completamente. Quem era essa pessoa? A quinta forma, e talvez a mais sutil, é através de uma paz inexplicável no meio do caos. Essa não é a paz que vem de resolver o problema. É a paz que vem antes da resolução, durante a crise, quando logicamente você deveria estar paralisado pelo medo. E tem uma qualidade específica que as pessoas que a experimentaram descrevem de forma consistente. É ativa, não passiva. Não é a ausência de medo. É a presença de algo mais forte que o medo. Quando Daniel é lançado na cova dos leões, passa a noite com animais que deveriam destruí-lo. Pela manhã, quando o rei vem verificar se ele está vivo, Daniel responde calmamente: "O meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões." Não há trauma. Não há pânico retrospectivo. Apenas paz, porque a presença angelical não apenas o protegeu fisicamente, mas também eliminou a resposta de medo que qualquer ser humano normal teria naquela situação.
Quando Paulo e Silas estão na prisão em Filipos, espancados e ensanguentados, com os pés na algema, à meia-noite estão cantando hinos. Não é bravata, não é negação. É uma paz genuína sustentada por algo mais do que sua própria força psicológica. E quando o terremoto sacode os alicerces da prisão e todas as portas se abrem e todas as correntes se soltam, eles não fogem. Permanecem, porque a paz que possuem não depende de suas circunstâncias externas. Esta é a sinal mais difícil de verificar, porque é completamente interna. Mas possui marcadores observáveis. As pessoas nesta paz tomam decisões que não fazem sentido do ponto de vista da autopreservação. Permanecem em situações perigosas quando deveriam fugir. Falam a verdade quando o silêncio seria mais seguro. Perdoam quando a vingança seria justificada. E quando você pergunta como podem fazer isso, não tem uma resposta racional. Só sabem que há uma presença, algo que os cerca, algo que lhes sussurra que tudo ficará bem, mesmo quando todas as evidências sugerem o contrário. Os psicólogos tentam explicar isso como dissociação ou como um mecanismo de enfrentamento sofisticado, mas isso não explica os resultados. Porque as pessoas nesta paz não apenas sobrevivem, prosperam, tomam as decisões corretas com informações incompletas. Encontram soluções que não deveriam conseguir ver. E quando tudo termina, quando olham para trás, podem traçar uma linha desde a crise até a resolução e ver que foram guiados passo a passo por algo que conhecia o caminho, mesmo quando eles não sabiam. Agora, a pergunta que surge inevitavelmente: por que algumas pessoas experimentam esses sinais e outras não? Por que alguns têm encontros angelicais dramáticos, enquanto outros vivem vidas inteiras sem uma única indicação verificável de intervenção sobrenatural? Os textos antigos sugerem que tem menos a ver com o mérito e mais com a missão. Os anjos aparecem quando há um trabalho específico a fazer, uma mensagem a entregar, uma proteção a fornecer, porque a pessoa está em um caminho que a leva a um propósito que afeta mais do que apenas ela mesma. Abraão recebe visitantes angelicais porque está prestes a se tornar o pai das nações. Maria recebe Gabriel porque vai dar à luz ao Messias. José recebe sonhos porque precisa proteger esse menino. Pedro é resgatado porque a igreja primitiva precisa dele. Paulo recebe paz na prisão porque tem cartas a escrever que mudarão a teologia para sempre. Mas isso não significa que os anjos aparecem apenas para pessoas famosas ou eventos de importância histórica global. Significa que eles aparecem quando alguém está em um ponto de inflexão. Quando uma decisão, uma ação, um momento pode mudar a trajetória não apenas de sua vida, mas das vidas que tocam. E às vezes essas trajetórias são pequenas, mas cruciais. Um pai que decide não abandonar sua família e essa decisão salva seu filho de um caminho de autodestruição. Uma pessoa que decide ajudar um estranho e esse estranho mais tarde salva outras pessoas. Um momento de honestidade que muda uma cultura corporativa que afeta milhares de funcionários. Acronym. Os anjos operam em uma escala temporal diferente. Veem as ondas das ações humanas de maneiras que nós não podemos. E quando intervêm, é porque calcularam que essa pessoa, neste momento, precisa desse empurrão específico para permanecer no caminho que produz o melhor resultado possível. Mas há outro fator: a receptividade. Os textos também sugerem que os anjos não forçam seu caminho em espaços onde não são bem-vindos, onde há cinismo total, onde há rejeição absoluta de qualquer coisa além do mundo material, onde alguém fechou completamente essa dimensão da realidade. A intervenção angelical torna-se quase impossível. Não porque os anjos não possam penetrar na incredulidade, mas porque operar requer algum nível de cooperação humana. Requer que a pessoa, mesmo que seja cética, esteja pelo menos aberta à possibilidade de que há mais na realidade do que pode medir. É como uma frequência de rádio. O sinal está sempre transmitindo, mas se o seu receptor estiver sintonizado na frequência errada, ou se estiver completamente desligado, você não captará nada.
Os anjos não deixam de existir porque você não acredita neles. Mas a sua capacidade de perceber a sua presença, de reconhecer os seus sinais, de beneficiar-se da sua orientação, isso requer que o seu receptor esteja pelo menos ligado. E aqui é onde fica interessante. Porque nas últimas décadas, à medida que o materialismo se tornou a filosofia dominante do mundo ocidental, à medida que a única coisa considerada real é aquilo que pode ser medido por instrumentos, algo estranho aconteceu. Os relatos de encontros angelicais não diminuíram, aumentaram. E não apenas entre pessoas religiosas, entre ateus que têm experiências que não podem explicar, entre cientistas que testemunham eventos que violam seus modelos, entre médicos que veem recuperações que desafiam o diagnóstico. É como se, à medida que tentamos fechar a porta para o sobrenatural começou a bater mais forte, a se manifestar de maneiras mais óbvias, a forçar o reconhecimento até mesmo daqueles que menos querem reconhecê-lo. Há uma história do livro de Números que captura isso perfeitamente. Um profeta chamado Balaão está montando seu burro por um caminho quando o burro de repente para. Balaão o bate, mas o burro não se move. Isso acontece 3 vezes. Balaão fica furioso. E então, milagrosamente, o burro fala e pergunta por que ele está batendo nele. E só depois que o burro fala, os olhos de Balaão se abrem e ele vê o que o burro tem visto o tempo todo. Um anjo de pé no caminho, com uma espada desembainhada, bloqueando a passagem. O anjo diz a ele: se o burro não tivesse se desviado, teria te matado e deixado o burro vivo. O ponto da história não é o burro falante, embora seja isso que todos lembram. O ponto é que Balaão, um profeta profissional, alguém cujo trabalho é perceber o espiritual, estava completamente cego à presença angelical. Enquanto isso, o burro, um animal sem capacidade intelectual para conceituar o sobrenatural, podia vê-lo claramente. A lição é humilhante. A percepção do sagrado não é uma função de inteligência, educação ou até religiosidade. É uma função de abertura. Os animais, segundo múltiplos textos e milhões de testemunhos anedóticos, parecem ter acesso a frequências que os humanos aprendemos a filtrar. Os cães latem em esquinas vazias. Os gatos olham fixamente para espaços onde não há nada visível. Os cavalos se recusam a atravessar certos limiares. E as pessoas que experimentaram presença angelical relatam consistentemente que seus animais de estimação reagiram primeiro, antes que eles mesmos percebessem que algo havia mudado no ambiente. Então, o que fazemos com essa informação? Como aplicamos esses 5 sinais às nossas próprias vidas? Porque a maioria das pessoas que estão lendo isto, ouvindo isto, processando isto, não são profetas antigos ou santos medievais. São pessoas comuns tentando navegar por vidas comuns, cheias de estresse, incerteza e a sensação persistente de que deveria haver mais, de que há uma dimensão da realidade que está bem fora de alcance. E a resposta desconfortável mais simples é esta: preste atenção. Os sinais estão aí, sempre estiveram, mas exigem um nível de atenção que a vida moderna torna quase impossível. Exigem silêncio e vivemos em ruído constante. Exigem tempo e estamos perpetuamente ocupados. Exigem abertura e fomos treinados para descartar qualquer coisa que não se encaixe no paradigma materialista. Quando o ar no seu quarto muda sem motivo, quando você sente aquela pressão inexplicável, em vez de procurar imediatamente uma explicação racional, tente ficar quieto. Observe. Pergunte-se se há uma mensagem tentando chegar. Quando você tem um sonho com aquela clareza estranha, em vez de descartá-lo ao despertar, escreva-o. Analise-o. Pergunte-se se há alguma instrução ali. Quando você experimenta um resgate impossível, em vez de atribuí-lo à sorte, considere que pode ter sido coordenação. Quando um estranho aparece no momento exato em que você precisa de ajuda, em vez de chamá-lo de coincidência, considere que pode ter sido um projeto. E quando você sente paz no meio do caos, em vez de questionar sua própria sanidade, confie nela. Siga-a, haja com base nela. Porque aqui está a verdade que os textos antigos e a experiência humana continuam a confirmar.
Os anjos não se foram. Não eram apenas um fenômeno da Era Antiga. Não deixaram de interagir com a humanidade quando o cânone bíblico foi fechado. Ainda estão aqui. Ainda estão ativos. Ainda estão fazendo exatamente o que sempre fizeram, entregando mensagens, fornecendo proteção, guiando pessoas pelos caminhos que precisam trilhar. A única pergunta é se você está prestando atenção suficiente para notá-los. Se seu receptor está ligado. Se você criou espaço na sua vida para algo mais do que o imediatamente visível e mensurável. Porque a presença angelical não se impõe. É oferecida. E requer que você responda, que participe, que dê o pequeno passo de fé que diz: sim, estou aberto à possibilidade de que há mais na minha vida do que entendo completamente. E esse passo é assustador, porque admitir que os anjos são reais significa admitir que você vive em um universo mais complexo, mais misterioso, mais perigoso e mais cheio de graça do que você pensava. Significa que você não está sozinho, mas também que está sendo observado. Significa que há ajuda disponível, mas também que há responsabilidade. Significa que suas ações importam mais do que você pensava, porque há testemunhas invisíveis avaliando cada decisão, cada palavra, cada momento de escolha entre compaixão e indiferença. Os anjos em sua casa não são apenas uma promessa reconfortante. São um convite para viver de forma diferente. Para viver como se soubesse que cada espaço que ocupa, cada conversa que tem, cada pensamento que alberga, está acontecendo na presença do sagrado. E isso muda tudo. Muda a maneira como trata as pessoas. Muda a forma como toma decisões. Muda a forma como responde ao medo, à dor, à tentação. Então a pergunta que você não pode evitar: você tem prestado atenção? Quantas vezes o ar mudou e você descartou como aquecimento ou ar-condicionado? Quantos sonhos você teve que pareciam diferentes, mas deixou desaparecer porque parecia mais seguro assumir que não eram nada? Quantos resgates impossíveis você experimentou e chamou de sorte, porque chamá-los de milagres exigiria mudar a sua compreensão da realidade? Quantos estranhos cruzaram seu caminho com ajuda perfeitamente sincronizada e desapareceram, e você nunca se perguntou quem eles realmente eram? Quantas vezes você sentiu paz quando deveria ter sentido pânico e, ao invés de confiar nela, questionou até que ela desapareceu? Os anjos estão deixando sinais. Sempre fizeram isso. A única pergunta é se você está vivendo de uma maneira que lhe permite vê-los. Porque se não puder, se fechou completamente esse receptor, então coisas estão acontecendo ao seu redor. Proteções sendo oferecidas, guias sendo enviadas, mensagens sendo entregues, e você está caminhando completamente alheio. E essa, mais do que qualquer outra coisa, é a verdadeira tragédia. Não que o sobrenatural seja falso, mas que é real, e você está perdendo.